E aí, beleza? Bom, aqui é o Prof. Anailton com mais um vídeo aqui. Eu vou fazer, na verdade, um resumo aqui, bacaninha para você. Uma introdução, na verdade, sobre a circunferência trigonométrica, tá certo? Então, se esse assunto te interessa, fica comigo aqui até o final, que você vai aprender bastante aqui nesse vídeo de hoje. Então, eu vou começar aqui falando sobre arcos e ângulos, tá? A principal diferença, muita gente, parece ser tranquilo, mas muita gente ainda confunde, né? Sobre o que que é arco, o que que é ângulo. Então, vou mostrar aqui para você, ó, uma circunferência. Deixa eu marcar bem aqui assim o centro dessa circunferência. E eu vou traçar aqui duas semi-retas, né? Representando aqui os raios dessa circunferência, centro O. Vamos chamar aqui de ponto A e vamos chamar aqui de ponto B. Essa região aqui, né, limitada por essas duas semi-retas, é o que nós chamamos de ângulo, belezinha? Então, esse alfa aqui, ele é um ângulo, beleza? Então, o ângulo é toda essa região aqui interna, toda essa região limitada entre essas duas semi-retas. Já o arco, o que que é o arco? Seguinte, o arco ele é essa região aqui da circunferência, ó, limitada entre o ponto A e o ponto B. Nós temos aqui o arco AB. Eu posso também ter o outro arco do outro lado aqui, né? Belezinha? Mas eu estou especificando aqui essa região do ponto A até o ponto B. Isso aqui é o que nós chamamos de arco, tá? É o que nós chamamos de arco. E nós representamos assim, né? Nós representamos usando o ponto A, o ponto B, e eu faço aqui uma curvazinha aqui em cima, representando o arco AB. Tranquilo? Então, essa é a principal diferença entre ângulo e arco. O ângulo é a região interna, limitada pelas duas semirretas, limitada aqui pelos raios, né, da circunferência. E o arco é esse pedaço, né, digamos assim, entre o ponto A e o ponto B. Tranquilo? Bom, existem aí dois tipos de medidas para arcos e também para ângulos, né? Vamos chamar aqui de unidades de medidas, né? Unidades de medidas, tanto para arco também para ângulo, tá certo? Quais são elas? A gente tem o grau, nós temos aqui o grau, e nós também temos o radiano. Deixa eu fazer o seguinte para ficar mais bonitinho para você entender, ó. Nós temos aqui o grau é aquela bolinha, né, em cima do número, e também temos aqui do outro lado, vou escrever aqui, o radiano. O radiano tem como o símbolo RAD, o rad. E aí o grau é o seguinte, né? A gente vai entender por convenção, assim, por definição, o seguinte. Uma circunferência, ela é dividida em 360 pedaços, ou 360 arcos, e cada arco vai medir 1 grau. Sendo assim, uma circunferência completa, ou seja, uma volta na circunferência, corresponde a 360 graus. Mas cada grau, que já é um arco bem pequeno, ele foi dividido em 60 partes iguais e cada uma dessas partes foi chamada de minuto. Então, olha só, uma circunferência toda tem 360 graus, cada grau tem 60 minutos. E, por sua vez, cada minuto foi dividido em 60 pedacinhos, que nós vamos chamar de segundos, ok? Então, recapitulando, uma circunferência completa, uma volta, tem 360 graus. Cada grau tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Isso aqui é a definição, né, de como a gente divide uma circunferência, tá bom? Já o radiano, o que que é? Eu vou bem direto ao ponto para você não enrolar muito, não se confundir muito, tá? Um radiano, ele é um arco que tem um comprimento exatamente igual ao raio, tá? Eu vou colocar dessa forma para que você consiga associar o que que é um radiano, beleza? Então, um radiano é aquele arco que tem um comprimento igual ao do raio, belezinha? Então, por exemplo, vou dar uma situação aqui para você entender melhor, né? Por exemplo, digamos que você tem aqui uma circunferência, vamos fazer aqui um desenho de uma circunferência, e vamos colocar nessa circunferência um arco aqui, vamos chamar aqui de ponto A e ponto B, e eu vou dizer que esse arco bem aqui, ó,
de A até B, ele vai ter um comprimento de 15 centímetros. E eu vou dizer também que o raio dessa circunferência é 3 centímetros. Tá? Digamos que o raio seja 3 centímetros. Aqui no meio, né, claro, vai estar o ponto O, o centro da circunferência. A minha pergunta é a seguinte: esses 15 centímetros aqui, esse arco de 15 centímetros, ele mede quantos radianos? Então vamos lá. O arco AB, ele é igual a 15 centímetros. Só que eu disse que 1 radiano corresponde à medida do raio. Neste caso, nós vamos entender que 1 radiano, ó, nesse exemplo aqui, tá? 1 radiano aqui é equivalente, ele é equivalente a 3 centímetros. Concorda comigo? Espera aí que, deixa eu colocar mais embaixo aqui para você ver direitinho, né? Ó, vamos colocar assim, ó. Vou colocar aqui em cima. 1 radiano, ele corresponde a 3 centímetros, que é o raio aqui dessa circunferência, beleza? Então, se eu tenho 15 centímetros e 1 radiano é 3, quantos radianos, ou seja, quantas vezes eu tenho o raio dentro desse 15 aqui? Né? 5 radianos. Tranquilo? É simples, é 5 radianos. Por que é 5 radianos? Porque se 1 radiano é 3, quanto é 5 vezes 3? Não é 15? 5 vezes 3 é 15. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui? Que para você achar esse 5 radiano aqui, basta você pegar o valor do arco, que é 15, e dividir pelo valor do raio, que é 3. 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5. E, portanto, o arco AB... Foi mal. Desculpe. O arco AB, ele mede 5 radianos, né? 15 dividido por 3. Tá certo? Então, a gente pode até criar, né, uma espécie de fórmula para isso. Ó. Vou mostrar aqui para você. Então, como é que eu faço para encontrar a medida de um arco em radiano? Ora, basta você pegar o comprimento desse arco, tá? O comprimento desse arco, e dividir pelo raio da circunferência. Basta você fazer isso. Tranquilo? E daqui você pode entender o seguinte: se você fizer aqui uma proporção, né, multiplicação em cruzes aqui e tal, né? Não se esqueça que aqui tem 1, né? Você pode fazer a operação inversa disso, que é o quê? O comprimento do arco, você pode dizer que ele é o valor do arco medido em radianos, né? Esse arco aqui medido em radianos, multiplicado por esse raio. Então, vezes o raio. Beleza? Então, você pode também estar trabalhando dessa forma. Aqui, se você quiser calcular o comprimento, né? E nessa primeira, se você quiser calcular o valor do arco em radiano. Certo? Então, exemplo. Mais um exemplo aqui para você entender. Ó. Digamos que eu tenha um arco. Eu tenho aqui um arco AB. E esse arco, ele tem uma medida de, vamos colocar 12 centímetros. E eu tenho uma circunferência de raio igual a 2 centímetros. A minha pergunta é, quantos radianos ele vai medir? Então, vamos lá. Esse arco, medido em radianos, será igual ao comprimento do arco, que é 12, dividido pelo raio, que é 2. E 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 o quê? 6 radianos. Essa é a nossa resposta. Ok? Então é isso daí. É assim que a gente faz esse cálculo, né, do comprimento do arco, ou você também pode fazer o cálculo da medida do arco em radianos a partir desse comprimento. Belezinha. Agora é o seguinte, eu quero te mostrar uma coisa. É possível nós estabelecermos aqui uma relação, ó, uma relação entre grau e radiano, tá? Como que é então essa relação? Muito simples. Nós sabemos que uma circunferência, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar assim. Nós sabemos que uma circunferência, né, ela tem um comprimento igual a 2π vezes raio. Tá? Se você não sabia, essa é a formulazinha do comprimento de uma circunferência, 2π vezes raio. Beleza. Aí eu entendo o seguinte, eu entendo que uma volta na circunferência
seria um arco, né, completo. Quer dizer, você tem aqui uma circunferência e aí você tem aqui um arco que você começa aqui, por exemplo, e você dá uma volta nele completa, né? Então, se você dá uma volta nele completo, você tem aí um arco de uma volta, digamos assim, né? Vamos supor que você sai do ponto A, percorre todo esse caminho e chega no ponto A de novo. Então, você tem aqui um arco de uma volta. Como é que eu acho quantos radianos tem esse arco de uma volta? Aí eu faço a mesma coisa que eu fiz antes. Eu pego o comprimento da circunferência toda e divido pelo raio. Neste caso, eu vou fazer o quê? 2πr, que é o comprimento da circunferência, dividido pelo raio. Mas, se você dividir aqui, ó, se você pegar esse raio e dividir por esse raio, o que é que sobra? Só sobra 2π. Então, significa dizer que a circunferência ela tem um total de 2π radianos. Toda a circunferência, uma volta completa. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que isso daqui corresponde a quantos graus? Isso mesmo. Isso corresponde a 360 graus. E daí você pode estabelecer qualquer relação que você quiser. Pensa comigo, ó. Se eu sei, então, que 360 graus corresponde a 2π radianos, quanto seria a metade de 360? 180. E isso corresponde, então, à metade aqui, que vai ser π radiano, né? E assim você consegue estabelecer qualquer tipo de transformação, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Vamos lá. Por exemplo, digamos que você queira pegar, fazer uma transformação assim, ó. Transforme 120 graus em radiano. Como que você vai fazer isso? Muito simples. Você acabou de entender que 180 graus corresponde a 1π radiano, não é isso? Então, se 180 graus corresponde a 1π radiano, 120 graus vai corresponder ao quê? X. E aí, basta você fazer a multiplicação em cruzes e você vai encontrar 180 multiplicado por x é igual a 120 multiplicado pelo π. Passando o 180 para o outro lado dividindo, o x ele é igual a 120π dividido para 180. E aí, minha amiga e meu amigo, você pode ali simplificar os zerinhos. Eu também posso fazer aqui uma divisão de todo mundo por 6, para ficar mais fácil ainda. E o resultado será que x é igual a 12 dividido por 6 vai dar 2. E o 18 dividido por 6 vai dar 3. E aqui está, então, o meu resultado. O que isso quer dizer, então, professor? Bom, isso quer dizer que esse 120 graus transformado em radianos é, então, 2π sobre 3 radiano, tá? E assim você consegue estabelecer qualquer tipo de transformação de grau para radiano. Você também pode fazer o contrário, transformar de radiano para grau, simplesmente aplicando uma regra de 3. Ok? Então é o seguinte, eu quero te mostrar agora, enfim, o que é a circunferência trigonométrica, né? O que é o ciclo trigonométrico. E eu fiz aqui um desenho de uma circunferência e ela está aqui cruzada pelos eixos x e y, que são os eixos cartesianos. E essa circunferência tem um raio igual a 1. Sempre assim, professor? É sempre igual a 1? Sim, sempre igual a 1, tá certo? Então, essa é a característica de uma circunferência trigonométrica. Ela é um ciclo que tem os dois eixos cartesianos e o raio dela é igual a 1. Agora, pensa comigo. Uma volta completa, ela é 360 graus, né? A gente já sabe disso. Ou 2π radianos. A gente também já falou sobre isso. Agora pensa, você está vendo aqui que existem 4 regiões que essa circunferência ficou dividida. Essas regiões nós chamamos de quadrante. Então eu tenho aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Professor, é sempre nessa ordem? Yes, sempre nessa ordem, tá? Então vamos lá. Se você pegar
esses 360 bem aí, e dividir para 4 quadrantes, é claro que vai dar 90 graus para cada quadrante. Tá certo? Então você aqui, a partir desse ponto que eu estou colocando bem aqui, ó, esse aqui é o nosso ponto de partida, tá? Professor, é obrigado ser daqui? Sim, é obrigado ser daqui. Você pode fazer as medidas dos arcos aqui em dois sentidos. O sentido positivo, que é o sentido que nós chamamos de anti-horário, certo? E o outro sentido aqui, sentido negativo, que nós chamamos de sentido horário. Então, no sentido horário, eu vou fazer de azul, beleza? A gente vai marcar o seguinte, ó. Esse primeiro aqui é o 0 grau. Como cada quadrante tem 90 graus aqui de medida, né? Então, isso daqui vai ser o 90 graus. Com mais 90 graus, esse cara aqui é o 180 graus. Com mais 90 graus, ele é o 270. E com mais 90, eu fecho aqui, né? Eu completo a minha volta no 360, tá certo? Eu vou fazer agora de verde no sentido negativo, tá? Vamos lá, no sentido negativo aqui eu vou ter 0 grau. Esse cara vai ser o menos 90. Esse daqui vai ser o menos 180. Esse vai ser o menos 270. E finalmente eu concluo aqui com o menos 360. E aí eu peço que você observe, né? Aonde que está cada quadrante, ó. O primeiro quadrante, por exemplo, vai de 0 a 90. O segundo de 90 a 180, o terceiro de 180 até 270, o quarto do 270 até o 360. E observa também no sentido negativo, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Vamos colocar aqui um exemplozinho. Aonde fica, então, o arco que mede 120 graus? Onde fica, por exemplo, o arco que mede 300 graus? E aonde fica o arco, vamos botar um negativo? Menos 200 graus. Onde esses arcos estão? Vamos lá. O 120, ele pertence onde? 120 está entre 90 e 180, não tá? Então, ele faz parte do segundo quadrante. Então, esse cara aqui pertence ao segundo quadrante. O 300 graus. 300 graus fica entre 270 e 360. Ou seja, ele vai estar no quarto quadrante. Já o arco negativo de menos 200, ele fica entre quem? Ele fica entre o menos 180 e o menos 270, ou seja, ele está no segundo quadrante também, né? Então, ele faz parte aqui do segundo quadrante. Beleza? Então, é assim que a gente vai localizar os arcos na circunferência trigonométrica. Bom, para a gente fechar essa aulinha aqui, eu quero te mostrar o que são arcos côngruos, né? E eu vou mostrar isso através de um exemplo. Vamos lá. Exemplo. Ó. A pergunta é o seguinte. Qual é o quadrante do arco 1.200 graus? Opa, peraí, professor. Como é que pode isso? Bom, porque é o seguinte, ó. 1.200 graus, a gente está percebendo que ele passou de 360, ele já fez uma volta completa, né? Aliás, eu não sei quantas voltas exatas ele deu, mas tem como você descobrir. Basta você pegar o 1.200 e dividir por 360. Porque uma volta é 360, 1.200 são quantas voltas, né? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então vamos lá, você vai pensar aqui no número que multiplicado por 360 chega perto, né? Ou exato a 1.200. Vamos pensar aqui então. Se eu botar um 4 vai passar, vai dar um 3 aqui, ó. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 6 é 18, vai 1, né? 3 vezes 3 é 9, com mais 1 dá 10. Deu 1.080. Subtraindo aqui para ver quanto é que sobra, ó. Sobra 0, aqui sobra 2 e aqui sobra 1. Ou seja, restou 120 graus e 120 não dá mais para dividir por 360 porque ele é menor. Então, o que essa situação aqui está significando para mim? Se deu 3 aqui, significa que ele deu 3 voltas na circunferência, né? E a sua extremidade, ele parou no arco que mede 120 graus. E 120 graus está em que quadrante? Isso mesmo, ele está no segundo quadrante. Logo, o que eu vou responder para essa questão? 1.200 graus, ele pertence ao segundo quadrante.
O que eu quero dizer com isso é que 1.200 graus e 120 graus, o que eles são? Eles são arcos côngruos. Ou seja, eles são arcos que estão no mesmo lugar na circunferência. Aonde está o 120, está também o arco de 1.200 graus. Tá bom? Então é isso, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou e ficou até o final, deixa o like aí no vídeo, tá bom? Se inscreve no canal e até a próxima.